Amém. Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Amém. Como é agradável, né? Esse som das folhas da Bíblia movimentando. Oh, bênção, isso é bom demais, né? Bênção de Deus. Amém. Lucas capítulo 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Podem sentar. Que nesse momento possamos ficar atentos. Eu peço à igreja, como sempre a gente comenta e pede, descansa no Senhor agora, preste atenção, não por mim, mas pelo que viemos aqui. Prestar um culto ao Senhor, dar a Ele os nossos louvores, gratidão e também receber de Deus. Amém? Então, vamos só levantar se realmente for necessário. Nós vemos aqui nessa palavra, nessa passagem, né? Demonstrar um acontecido com Jesus e seus discípulos. Como em todos os lugares, da mesma forma aquele tempo, tinha sempre as notícias que estão acontecendo, as coisas que estão sempre ao nosso redor. E chegaram até Jesus, falando de algo aqui que foi realmente uma tragédia, algo muito tétrico. Pilatos, ele pegou, por razões que nós não sabemos, que não está aqui descrito, existem somente especulações, mas ele pegou alguns galileus e sacrificou-os no momento em que eles foram levar o sacrifício a Deus no templo. E para que impactasse o povo, como diz assim o ditado, para que desse aquela lição de moral, para que o povo realmente entendesse, eles devem ter feito algo, sei lá o que, real ou irreal, certo ou errado, mas ainda pegou coisas que era abominável, né, ao povo judeu. Pegou o sangue daqueles que estavam levando como sacrifício, ainda misturou com o sangue do animal que levaram para sacrificar. Então, uma coisa muito terrível. E para os judeus, como nós temos também a questão de querer inventar explicações diante de determinados fatos e tragédias e acontecimentos, mesmo que não tenha explicação alguma, mesmo que nós não saibamos como, mas nós que gostamos de procurar algo para tentar justificar os porquês. E aqui Jesus, hábil em ensinar, obviamente, mestre dos mestres, ele vem com uma didática excelente, como muitas vezes ele usa. Ele pega e vem do fim para o começo. Ele vem desconstruindo algo que muitas vezes é colocado para que a realidade, a verdade possa prevalecer. E nós vemos aqui nesta passagem. Então o pessoal, os discípulos vêm comentando com ele, falando a respeito dessa tragédia. Puxa, imagina a cena, Jesus, você ficou sabendo do acontecido? Poxa, você ficou sabendo da tragédia dos galileus? Que coisa horrível. E obviamente está subentendido aqui, que eles estavam procurando ali algo que estava como o senso comum dos judeus, do povo judeu, de que a promessa de Deus,
que é verdadeira, que teríamos longos dias sobre a face da terra, amém, meus irmãos? E isso realmente é verdade. Então eles tinham uma questão de um senso comum. Se caso acontecesse algo que cortasse essa promessa de Deus sobre a vida daqueles que eram eleitos, filhos do Senhor, debaixo da bênção de Abraão, só podia ter uma coisa: pecado. E esse senso comum era latente no meio do povo, era latente no meio do povo judeu. Nós vemos claramente em várias passagens. Tem uma outra passagem que Jesus chega em Jerusalém e tem aquele cego mendigando ali às portas. E eles falam claramente: Senhor, quem que pecou? Foram eles, os pais deles? Quem que pecou para ele ter nascido cego? Então, obviamente, conheciam aquela pessoa, sabia que ele já tinha nascido cego, e aquela questão de procurar ali um culpado, uma razão, um porquê, uma justificativa. E nós vemos aqui nessa passagem essa mesma coisa. E isso era tão latente no meio do povo judeu, que nós vemos, por exemplo, no livro de Jó. Os amigos de Jó, entre aspas, ficavam cutucando ele, perguntando a ele, tentando falar: Jó, não é possível, tudo isso que está te acontecendo, deve haver algum pecado não confessado. E Jó falava, sustentava, dizia que não era pecado, que ele não tinha um peso de pecado em cima do Senhor. Bom, eu estou trazendo isso à luz para que a gente venha entender aquilo que o Senhor Jesus queria estar ensinando em cima dos fatos. Então ele fala, e eu quero deixar claro aqui, que de maneira alguma o Senhor Jesus estava concordando com a atitude de Pilatos. Amém, igreja? De maneira alguma ele estava concordando com a tragédia que tinha acontecido, com aqueles galileus que morreram ali, e o seu sangue foi misturado com as ofertas. Eu não quero também hoje entrar em estudo a respeito de ofertas. Vamos guardar isso para um outro dia, para um outro momento. Inclusive já demos esses estudos aqui há tempos atrás na escola bíblica. E Jesus inclusive fala, olha, versículo 3: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E agora ele vai além. Ele diz a respeito daquilo que eles tinham comentado, do que tinha acontecido com esse povo, com esses galileus, e ainda faz uma outra notícia. Olha, vocês devem ter ouvido também, ou visto, que uma outra coisa que aconteceu, talvez em pouco tempo, não sabemos também quando, e fala assim: da mesma maneira, aqueles 18 que morreram com a torre de Siloé que caiu, eu quero dizer para vocês que da mesma maneira, não é a questão de pecados, não é a questão de erros, e eu quero dizer que, versículo 5, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, de igual modo, todos perecereis. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus vem e pega aquela notícia que eles trouxeram dos galileus, ainda traz à luz uma outra notícia da torre que tinha caído. Então, tragédias e tragédias. E ele chega ali, e ele agora vai desconstruir algo errado, para trazer a realidade e o princípio de Deus para a vida daquele povo, também para nós hoje. Eu quero, e peguei essa passagem hoje, para dizer o seguinte: obviamente, nós estamos aí, o Brasil, com o coração aqui apertado, diante do ocorrido em Brumadinho, diante do que ocorreu lá na represa do Feijão. Estamos aí diante dessa situação. E da mesma maneira que o Senhor Jesus falou aqui, eu quero que a gente venha desconstruir muitas coisas erradas, muitas vezes os porquês e justificativas que ficamos procurando, para entender o princípio de Deus para nós, como igreja, povo de Deus, que recebemos a bênção de sermos salvos, libertos, abençoados e restaurados na condição de filhos. Amém, meus irmãos? Da mesma maneira que aquele povo tinha como filhos de Abraão, nós fomos enxertados na videira verdadeira. E eu quero dizer para vocês
Muitas vezes ficamos da mesma maneira com as notícias, tragédia, tragédia, impactante, impactante. E muitas vezes nós queremos estar procurando justificativas e porquês, e não que a gente não tenha que ir. Aqui fala de Pilatos, a parte ali governante da época. E eu quero dizer para vocês, da mesma maneira nós ficamos procurando, muitas vezes diante do ocorrido, justificativas. Porque esse governo, aquele governo, isso, aquilo, aquele que governou, aquele que fez, ou devia ter feito, ou não fez, a ação dele deixou de fazer. Ou então, diante da torre que caiu, que desmoronou. Porque o construtor da torre era do vale de Jericó. E nós ficamos ali procurando justificativas, e não que nós vamos aceitar e simplesmente ficar inertes diante da situação que o nosso país está passando, mas quero, da mesma maneira que Jesus e esses apóstolos, discípulos, entraram ali numa situação difícil, venhamos a entender o mesmo princípio de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Então Jesus, ele relata não só o ocorrido com os galileus, como ele vai um pouco além, ele pega uma outra notícia que aconteceu, da torre de Siloé, e ele fala de algo que é muito importante, e ele relata algo aqui que é importante para nós. Ele está dizendo aqui, Jesus está ensinando e nos ensina hoje, a tragédia maior não são as mortes pelo ocorrido, a tragédia maior é a morte eterna. A maior tragédia que ocorreu com os galileus, que ocorreu com aqueles que estavam construindo aquela torre, não foi a morte ali, e sim a morte eterna. E é por isso que Jesus chegou e falou daquela maneira, e ele diz, e repetiu 2 vezes, ele usou de redundância aqui, para usar e trazer à luz aquilo que da mesma maneira é para nós hoje. Então ele diz o seguinte: antes, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. E Jesus não estava dizendo que ia pegar aqueles que não se arrependessem e colocar na mão de Pilatos para que fossem sacrificados ali e o sangue fosse misturado com os animais do sacrifício. Muito menos Jesus estava falando, olha, a próxima torre que fosse ser levantada, sem projeto, sem CREA, nós vamos pegar por vocês embaixo. De maneira alguma. Ele está trazendo à luz o seguinte: tem algo além da tragédia que aconteceu agora, nesse momento. Temos que olhar que há muito além, e pior condição, não é simplesmente a morte natural, e sim a morte eterna. E depois de fazer essa explanação, aí sim, Jesus entra com a sua didática, com a sua explicação. A Bíblia é escrita de uma maneira contínua, são fatos relatados. Depois de compilado e chegar até nós, foi colocados títulos, tópicos e coisas assim, separado em seções. Mas eu quero dizer para vocês que os fatos foram acontecendo. E olha só que interessante, depois de Jesus falar isso, até o versículo 5 que nós lemos, vai comigo agora no versículo 6. Aqui Jesus agora coloca o princípio, aquilo que cabe a nós também, principalmente a nós hoje como igreja. Amém, meus irmãos? Versículo 6, então, olha só, logo depois de falar das tragédias, logo depois de relatar não só a questão dos galileus, como também da tragédia da torre, agora Jesus continua, então ele quer desconstruir aquilo que estava errado, e construir a verdade de Deus em cima do ocorrido, amém, meus irmãos? Então ele vem e diz, então Jesus proferiu esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa esse ano, até que eu escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois mandarás cortar. Amém, meus irmãos?
aqui nós vemos o princípio de Deus. Aqui Jesus explica e traz à luz o ocorrido e aquilo que ele esperava e hoje espera de nós como igreja. Ele traz à luz o ocorrido. E ele não está fazendo menção de que ele concorda com o ocorrido feito por um homem, Pilatos, ou o ocorrido através de uma outra tragédia, um acidente. De maneira alguma. Mas ele vem e mostra algo aqui que é o mais importante. Fala assim comigo: vida eterna. E eu quero que hoje venhamos como igreja entender esse princípio de Deus. Chama-se intercessão. O Senhor Jesus estava falando aqui, e ele continua, e nesse relato a seguir, através dessa parábola, ele nos passa um princípio de Deus para as nossas vidas, que chama-se intercessão. E ele estava falando o seguinte, e cabe para nós hoje, nós precisamos entender que a tragédia pode acontecer, as coisas podem acontecer, porém, cabe a nós agirmos e intercedermos. Não estou dizendo nem fazendo menção que, se nós intercedermos, vidas não vão ser lançadas no inferno. Eu quero dizer o seguinte, como aqui nessa parábola o Senhor Jesus deixou claro para nós. Quando nós intercedemos, quando nós fazemos a nossa parte como igreja, há sim a mão de Deus para que dê um tempo a mais, um período a mais, para que pessoas se convertam, para que pessoas venham ser salvas, libertas e abençoadas. Amém, meus irmãos? Esse é o princípio. Esse é o ponto fundamental. Então, da mesma maneira que aquele cego, da mesma maneira que essas tragédias e outras coisas que o próprio Senhor Jesus colocou, não que ele estava ali para justificar o ocorrido, não que ele aceitasse, mas o princípio é fundamental para as nossas vidas. Ele estava dizendo e diz para nós, não foram os pecados que fizeram isso, foi a falta de oração e intercessão. A tragédia no nosso país, eu digo para vocês com toda certeza, é falta de oração e intercessão de nós como igreja. Porque se nós oramos, se nós intercedemos, Deus move. Ele é o dono da vinha. Ele é aquele que chegou ao viticultor e falou assim, procuro frutos. Cadê o fruto? Arranca, tira daí. E existe um intercessor. Senhor, deixa mais um pouco. Eu vou dar uma escavada. Vou jogar um adubo em algumas versões. Vou jogar um esterco em outras versões. Aí, se não der fruto, se a coisa não funcionar, aí o Senhor tomará a sua posição. Nós estamos vivendo num tempo em que a mensagem da cruz tem sido deixada de lado. A palavra da condenação do inferno tem deixado de lado. Porque basta uma graça. Estão sendo lançados sobre nós, desculpe a expressão, mas a ditadura da graça. Onde sim, você queira ou não queira, Deus vai te abençoar e tudo vai dar bem no final. Não. Ou nós realmente damos frutos e fazemos aquilo que Deus espera de cada um de nós, ou então será cortado. E ponto final. E muitas vezes isso também nos traz numa posição de comodidade, e é isso que Deus quer mudar nas nossas vidas como igreja, e entender o princípio da intercessão. Oração, intercessão e salvação está linkado, e são juntos, meus irmãos. Não tem como nós desligarmos, desvincularmos. Tira agora da sua mente, do seu coração, cada um de nós. Precisamos mudar os nossos princípios, de que nós pedimos somente para nós, olhamos somente para o nosso umbigo, pedimos e clamamos para nossas vidas, para aquilo que precisamos, e não está errado. Porém, eu quero dizer uma coisa, todos nós que estamos aqui nessa noite, antes de fazer uma pergunta, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Se você fez isso,
é porque alguém intercedeu por você. Se aconteceu isso na sua vida, como aconteceu na minha, é porque alguém intercedeu por você. Às vezes alguém próximo da família, da casa, às vezes alguém que você nem conhece, às vezes alguém do seu círculo de amizade, do seu trabalho, porém, alguém intercedeu por você. Alguém chegou para o Senhor e falou: dá mais um tempinho, espera mais um pouquinho, deixa eu dar uma estercada, deixa eu dar uma fofada na terra. Ai, Senhor, dá mais um tempinho para esse. Alguém chegou e falou assim: Senhor, tem misericórdia do Maurício, deixa eu dar mais uma estercadinha. Ai, deixa eu dar mais uma fofada. Deixa dar, porque se não der fruta, aí arranca. E esse é o princípio. E é o que o Senhor Jesus estava ensinando em cima daqueles problemas. E é o que hoje o Senhor fala conosco diante do nosso país. E não que nós não tenhamos essa tragédia. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão: não posso garantir, e Deus não garante na sua palavra, de que é uma garantia de que as coisas mudarão. Não. Mas é uma garantia de que haverá uma misericórdia de Deus e um mover. Porque depende da pessoa agir e fazer e ter oportunidades. Amém, meus irmãos? E se coisas acontecem, tragédias acontecem, e também no natural, mesmo sem tragédias, outros estão aí morrendo espiritualmente, é porque nós não estamos orando. É porque nós, como igreja, não entendemos o princípio da oração e da intercessão. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Amém, igreja? E nós achamos que é balela, nós achamos que é coisinha, história de carochinha, que são aí coisas que não deve levar em conta. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se nós somos cristãos, nós temos que crer, e crer com veemência, e deixar isso latente nas nossas veias, que existe intercessão, e a intercessão do justo prevalece sobre todas as coisas, sobre as nações, sobre os reinos, sobre tudo na terra, porque nós devemos fazer. E se nós não cremos nisso, nós já estamos aniquilando o ministério, o contínuo de Jesus, que o primeiro ministério dele foi trazer-nos a salvação. Amém, igreja? E o segundo ministério do Senhor Jesus, que é o que está fazendo hoje, é interceder por nós junto ao Pai. Se nós não cremos na intercessão, se nós não cremos na nossa oração como igreja, intercessão, então, meu filho, você está dizendo que o ministério de Jesus hoje é só de figurinha, é só para dizer, porque Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, e Ele nos deu a liberdade, e pediu para que nós intercedêssemos, nós clamássemos. E isso, que muitas vezes acontece, é resultado, eu digo para vocês, não posso garantir, porque tudo está nas mãos do Senhor, mas algo seria diferente, em tudo na nossa nação, na nossa casa, na nossa família, se nós entendêssemos a questão da intercessão. E o inimigo joga na nossa mente e faz com que a gente negligencie, ou ache que é perda de tempo, ou que as coisas não vão acontecer. Eu quero dizer o seguinte: é Deus que colocou, e nós vamos usufruir daquilo que Ele ordenou para as nossas vidas. E outro detalhe: a intercessão não é para ser terceirizada, como muitos acham. É um ministério na igreja, um departamento, aí é função deles. Nós temos que fazer. Vai comigo rapidinho, um pouquinho mais à frente na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Esse aqui, que estava ensinando um jovem pastor, Timóteo, seu discípulo. Eu quero que a gente pegue isso para a gente poder entender esse princípio de Deus nas nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Esse aqui que escreveu essa carta, antes chamava-se Saulo. E vocês conhecem da história, ele mesmo relata no livro de Atos, e nós vemos isso em toda, até quando ele fala a respeito da sua salvação. Ele era perseguidor da igreja. Ele estava ali matando aqueles que se diziam cristãos.
humanamente falando, o terror dos crentes. Humanamente falando, aquele que não tinha condições. Porém, a igreja no início, a igreja nos primórdios, orou, intercedeu. Eu imagino, gente, porque nós queremos ver o resultado, mas nós queremos a mamata, nós queremos as coisas mastigadinhas, nós queremos as coisas fáceis. Eu imagino a igreja orando, intercedendo. Cada um que era martirizado nas mãos de Saulo, a igreja orava, intercedia: Senhor, tem misericórdia. Eles não falavam: mata Saulo. Eu tenho plena certeza disso, porque se fosse essa oração, Saulo não tinha virado Paulo, e não tinha virado um instrumento nas mãos do Senhor como virou. A igreja fez jus àquela palavra: se o teu inimigo vier contra ti, ora, intercede por ele, pede por ele, declara a bênção sobre ele. E eu imagino e creio nisso, pelo resultado, porque pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos se sabe como as coisas aconteceram. A igreja devia estar, cada um que vinha a notícia de que tinha morrido nas mãos de Saulo, na perseguição, eles falavam: Senhor, move nesse homem, muda a história de Saulo. Senhor, nós colocamos Saulo nas suas mãos, resgata a vida de Saulo, traz Saulo para o Senhor, move em Saulo. E era Saulo para lá, era Saulo para cá, era Saulo para cima, era Saulo para baixo. Porém, eles entendiam o princípio da intercessão. Eu tenho certeza que eles não oravam desse jeito, que não é oração de crente. Manda um raio na cabeça do Saulo. Senhor, acaba com a vida dele, tira o cargo dele, faz ele passar fome, Senhor, destrói, faz ele cair, ficar cego. Bom, tem partes que até aconteceu, mas a igreja intercedia e moveu de maneira sobrenatural, tanto que quando ele converteu, foi, primeiro Deus usou um irmãozinho, falou, e de repente ele converteu, veio de volta a Jerusalém, no meio do povo, ficaram todos desconfiados, mesmo os apóstolos, os discípulos, a igreja que orava, ficava: não, fica um pé atrás, sabemos não, de repente é emboscada, tal. Barnabé começa a caminhar com ele devagarzinho, e teve que fazer reuniões, trazer, e vir intercedendo diante dos amigos, diante da igreja, diante dos apóstolos. Não, ele mudou sim, ele converteu sim. Não é possível, não é possível. Até que realmente viram o poder de Deus. Fala assim: o poder da intercessão. Agora olha que interessante, esse mesmo antigo Saulo, que depois mudou o nome para Paulo, ele escreve aqui na 1 Timóteo capítulo 2, aquilo que Jesus estava mostrando naquela parábola que nós acabamos de ler, a parábola da figueira. Estava ali mostrando aquilo que ele aguarda e espera de nós. 1 Timóteo capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Fala assim comigo: todos. Não é só para mim. E não que esteja errado, porque Deus nos dá liberdade de pedir para Ele, para nós, para aquilo que eu estou precisando e necessitando. Mas nós temos aquela velha mania de olhar só no nosso umbigo. Senhor, estou precisando. Senhor, estou necessitado. Senhor, a minha casa. Senhor, a minha família. Senhor, a minha saúde. Senhor, o meu dinheiro. Senhor, o meu sustento. Senhor, e não, Deus não está dizendo que isso seja errado, porém Ele está falando aqui algo a mais, que é princípio de Deus nas nossas vidas. Intercessão é uma ordem. Jesus não está pedindo aqui, falando: se vocês quiserem, talvez um dia vocês orem por outro. Não, ele está dizendo: olha só, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Amém, meus irmãos? Fala-se comigo: intercessão é ordem de Deus para toda a igreja, é ordem de Deus para todos nós.
Agora nós devemos continuar a orar e interceder, sim, pela tragédia que tivemos, pelas coisas, mas eu falo novamente, quando nós o intercedemos, quando nós pedimos, mesmo fatos que às vezes não conseguimos explicar, e eu digo para vocês, e eu falo aqui com toda certeza, a oração da igreja segura a mão de Deus. A oração move a mão de Deus, segura para aqueles que mereciam alguma coisa, move de maneira sobrenatural. Então, não estou fazendo apologia de que oramos, intercedemos, fazemos e tudo vai acontecer. Deus conhece, Deus sabe, mas quando nós intercedemos, quando nós oramos, uma chance a mais é dada. E às vezes na nossa casa, na nossa família, nós tenhamos esses exemplos. Às vezes pessoas aí não morreram de tragédias ou de mortes, de doenças, de outras coisas, porque nós estamos orando, intercedendo, e Deus sabe o momento, a hora, está dando uma chance a mais. Ter uma chance é uma coisa, aceitar a chance e realmente receber, e não tem outro ponto. É arrependimento. Amém, meus irmãos? Jesus veio, pagou o preço, sim. Mas antes dele vir, e para que o que ele fez tivesse efeito sobre nós, antes disso, veio um chamado João Batista, que pregou o evangelho do arrependimento. Então, arrepender, aí é Deus agindo. O mover de Deus, o sacrifício ele já fez. Mas nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus move. Amém, meus irmãos? E está aqui muito bem claro, orar pelos reis, por todos aqueles que exercem autoridade. Quantas vezes não perdemos tempo e invertemos as prioridades, como hoje nós vimos na escola bíblica, a questão de prioridades na nossa vida como cristão, como pessoas do Senhor, e ficamos ali falando, reclamando, murmurando, falando desse governo, daquele governo, disso, daquilo, ao invés de exercermos aquilo que Deus nos deu como ferramenta prioritária, que é intercessão. E muita gente acha que orar e interceder é perda de tempo. Não, meu irmão, é o agir de Deus. Nós precisamos entender que quando nós oramos para o Senhor, é uma maneira de conseguirmos de Deus aquilo que pedimos. Mas também temos que entender que o inverso acontece, que Deus espera e age através das nossas vidas, pelas nossas orações. Amém? Quando nós oramos e pedimos, Deus atende e vem para agir conosco. Agora, quando nós oramos pelos outros e intercedemos, aí Deus move na vida do outro. Por que isso, pastor? É muito simples. Pela palavra do Senhor nós entendemos aquilo que o salmista disse: os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Então ele realmente, ele não vem sem ser convidado, ele não age sem ter legalidade. E a terra aqui, ela foi arrendada. É a outra parábola que ele deu, que ele nos ensinou, para que esse princípio fique latente conosco. A terra, as coisas que acontecem aqui, nós estamos aqui como arrendatários, e ele não vem, ele não entra. É a mesma coisa que uma casa alugada, mesmo sendo dono da casa, como ele é dono de tudo e de todas as coisas, ele deu ao homem, e o homem precisa pedir e clamar. A hora que pede, a hora que clama, ele fala: agora eu vou agir. Quem vem sem ser convidado e entra arrombando é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Amém, meus irmãos? Por isso que também no livro do Apocalipse nos diz e esclarece que ele está à porta batendo, aguardando o convite para entrar. Então ele está do lado de fora. E nós precisamos entender esse princípio. Quando nós oramos, move a mão de Deus. Amém, meus irmãos? Todos nós que estamos aqui, as nossas vidas, tudo que aconteceu, tudo que veio, tudo aquilo que Deus moveu para que nós realmente aceitássemos Jesus e tivéssemos a salvação e estivéssemos trilhando o caminho do Senhor, é porque alguém intercedeu por nós. E o que Jesus está falando com aquele povo e fala conosco hoje:
A pior tragédia não é estar soterrado num mar de lamas, como aconteceu. A pior tragédia é vidas que foram soterradas ali e vão para o fogo eterno. E isso por falta de intercessão da igreja. É difícil? É uma palavra difícil. É uma palavra dura para nós. Mas é uma verdade que Deus aguarda de cada um de nós como igreja. E de novo falo aqui, não estou fazendo apologia de que daí se nós orarmos, Deus... Não, se nós orarmos, intercedemos, pedimos para uma pessoa, Deus age com misericórdia e aguarda, porque a salvação é pessoal, e todo aquele que confessar com os seus lábios, crer no coração e confessar com os lábios, será salvo. Agora uma coisa é certa, quando nós clamamos como aquele intercessor na vinha fez, Deus vai agir. Ele podia ter virado para aquele homem lá, o viticultor, e falar assim: eu não quero nem saber, arranca agora. Eu decidi, está ocupando lugar aqui nessa terra. Tira daqui. Mas, devido à intercessão, ele falou, tá bom. E Deus move. Fala assim, eu creio na intercessão. Agora vire para quem está ao seu lado e fala assim, creia você também na intercessão. Quando nós oramos como igreja, gente, é a autoridade de que nós estamos revestidos pelo poder do Senhor. Não é uma coisa pessoal, é aquilo que Ele nos deu. E essa é a intercessão dos santos. Nós somos santos no Senhor. Não somos perfeitos. Nós somos santos. Estamos caminhando. E ser santo é hoje ser melhor do que ontem. E nessa condição, diante do que Deus fez por nós, já nos dá a garantia de quando nós pedimos, Ele intercede. Ele move. Pediu, eu vou fazer. Às vezes você nem tem noção. Às vezes você não tem noção de que tragédias maiores na sua casa, na sua família, parentes com quem você tem orado e pedido, e às vezes murmurando e reclamando que as coisas não estão acontecendo, é Deus falando assim, eu já segurei ele um monte de vezes. Já era para ele estar na condenação, mas devido à sua intercessão eu estou agindo. Mas a partir daí é Deus que vai mover. Amém, meus irmãos? E a pessoa vai ter oportunidade. A pessoa terá oportunidade. Porque quando nós oramos, Deus move. E esse princípio tem que estar latente conosco. Eu quero dizer aqui o seguinte, tá? Uma premissa importantíssima. Quando nós oramos a intercessão, como igreja, sobre uma vida, sobre uma pessoa, não é manipular aquela pessoa para que ela vá até Deus. Amém, meus irmãos? Quando nós oramos e intercedemos, não é uma manipulação espiritual, um mantra, ou algo assim, que daí aquela pessoa vai até Deus. Não. Quando nós oramos e intercedemos, também não é tirar uma coisa que Deus instituiu, que é o livre-arbítrio, e falar assim, agora Deus, Ele vai ou racha? Agora Deus, eu pedi. E muitas vezes nós colocamos ainda Deus na parede e falamos assim, o que é isso eu pedi? Cadê? Não, o livre-arbítrio foi Deus que deu. E Ele já deu. É irrevogável. E essa premissa continua prevalecendo e é verdadeira. Amém, meus irmãos? A nossa oração, a nossa intercessão é para quem então, pastor? A nossa oração, é pedir para Deus que essa pessoa tenha oportunidade. E tendo oportunidade, aí Deus vai mover, aí Deus vai preparar um outro, às vezes, ou mesmo você ou outra pessoa, para que venha anunciar, para que venha fazer, para que venha contribuir, amém, meus irmãos? Para que venha ser instrumento nas mãos do Senhor, um anjo de Deus, como diz a palavra, para que traga a salvação, para que fale. Então, a intercessão nos dá a oportunidade. Nós tivemos intercessão sobre as nossas vidas, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e nós estávamos no mundo, nós estávamos perdidos, todos nós que estamos aqui, alguém orou, alguém intercedeu. Quantos testemunhos nós não vimos já a respeito de que às vezes alguém não foi liberto da morte
Porque às vezes a sua mãe, o seu pai estava lá orando, intercedendo. E ele achando, ou ela, qualquer pessoa assim, que estava abafando no caminho tudo torto, nas coisas todas erradas, achando que estava abafando. E as piores consequências, a pior consequência, meu irmão, é a condenação. A pior consequência, como Jesus colocou, é ir para o inferno. E eu quero falar para vocês, continuo afirmando, a mensagem da cruz existe, inferno existe, condenação há para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Amém? Porém, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pedimos, oportunidade haverá. E as oportunidades, o Senhor não perde. Amém, meus irmãos? O maligno está aí, as coisas estão acontecendo. Então, volto a dizer, diante das tragédias que teve no nosso país esses dias, não estou dizendo que nós temos que negligenciar, simplesmente deixar, acontece mesmo. Tantas represas estouram. As coisas acontecem mesmo, é assim mesmo, né? Afinal de contas, é passível de acontecer, torre cai. Não estou fazendo apologia a isso, porém estou dizendo, se nós entendermos a nossa posição como igreja, e intercedermos, e pedimos, e isso é ordem de Deus para todos nós. Aqui em Timóteo, só para encerrar, olha só que interessante, a continuação dessa carta, nesse capítulo 2, versículo 3. Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém, meus irmãos? E aqui está muito bem frisado, aqui está muito bem, que os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens, e por isso que fala que Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque ele como homem intercede ao Pai, e ele deu esta ordem para nós, igreja, para orarmos, para intercedermos. Por isso, eu quero que você pense muito bem, que você raciocine, que você agora entenda o princípio, que você faça a sua oração e a sua intercessão, olhando aos outros ao seu redor, olhando para o seu país, olhando para os outros países, olhando para as outras nações, porque quando oramos, Deus move, a oportunidade é estendida. Amém, meus irmãos? Por isso tanta dificuldade. Por exemplo, para vir na oração sexta-feira de manhã, nós temos oração de intercessão toda sexta-feira de manhã, e como é difícil, como a igreja reluta, como não vem. Tem uns que ainda falam, ai pastor, eu não sei, eu venho aqui, vocês ficam orando quase toda sexta-feira com a mesma coisa, pedindo. Meus irmãos, nós vamos estar pedindo enquanto for necessário, nós vamos estar clamando, porque cada vez que clamamos, segura mais um pouco. Cada vez que clamamos, a oportunidade aumenta. Cada vez que nós pedimos, a oportunidade aumenta. Eu não vou mais, pastor, tenho pedido aqui para uma pessoa e não acontece. Meu irmão, se essa pessoa está viva aqui na terra ainda, é porque a misericórdia de Deus e a oportunidade do Senhor está sobre ele. Porque senão, o inimigo já tinha ceifado, já tinha levado. Porque o prazer dele é levar almas para o inferno. E o prazer da igreja é trazer vidas para a salvação. Amém, meus irmãos? Por que da tragédia de Brumadinho? Para nós hoje como igreja entendermos que pior do que isso é a morte eterna. Amém, igreja? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar pelas famílias, nós vamos clamar pela situação, nós vamos clamar pelas autoridades que estão envolvidas, nós vamos clamar pela empresa que causou ou deixou de causar, nós vamos clamar, porque atrás disso há muitas vidas para serem salvas. Nós vamos clamar pelos outros países que estão passando por problemas e dificuldades. Amém, meus irmãos? Nós não temos que ter prazer na tragédia.
nós temos que acordar e clamar a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, porque a nossa misericórdia, o nosso perdão, está vinculado a perdoar, a interceder e a clamar. Amém, igreja? Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai,